E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito triste, até, sabe? Na verdade, vai ser uma espécie de desabafo de uma coisa que eu venho percebendo ao longo dessa minha trajetória de ser professor particular por uma década e também conversando com professores, com outros alunos e lendo os comentários de vocês na internet, tá bom? E é sobre essa tragédia que está acontecendo no ensino da matemática brasileira, tá? Eu vou focar especificamente na matemática, como sempre, porque é a área que eu trabalho. E vocês vivem me mandando mensagem, né, falando coisas absurdas, assim como, por exemplo, que os professores às vezes eles não dão a matéria de matemática, e não é culpa só dos professores, tá? Os professores às vezes eu entendo que eles ficam encurralados, mas assim, né, vamos fazer um comparativo sobre como as coisas funcionavam antigamente, né? Eu vou falar um pouco de quando eu era aluno, vou falar sobre as conversas que eu tive com pessoas mais velhas, tipo assim, meus pais, meus tios e com professores também, tá? Uma vez eu estava na faculdade e eu estava conversando com o meu professor de cálculo 1 e ele estava me dizendo o seguinte, que os alunos não conseguiam fazer multiplicação de frações. É claro que eram frações no contexto do cálculo, né, mas eles estavam com dificuldade de entender que quando você tinha uma coisa desse tipo aqui, o resultado você tinha que multiplicar aqui o numerador pelo denominador. Desculpa, não. Você tinha que multiplicar os numeradores, multiplicar os denominadores e colocar o resultado. Enfim, eu fiz certo aqui, tá, gente? E aí eu perguntei para ele se ele achava que a educação estava piorando, e ele virou e falou assim, olha, eu acho que está tão ruim que não tem como piorar mais. Eu até ri na época, assim, quando ele me falou isso, né? Eu achei achei, sei lá, engraçado, assim, como se fosse uma piada, né? Mas na verdade não era. E o pior é que a coisa piorou ainda mais desde aquela época para cá. Isso aí devia ser o quê? O ano de 2013. E o trem piorou ainda mais, tá? E eu vou falar o porquê que eu acho que isso está acontecendo. E, gente, olha, infelizmente eu não tenho, já vou adiantando aqui, tá? Eu não tenho uma solução para o problema, a situação é muito complicada, mas eu acho que eu consigo enxergar falhas que acontecem no sistema de ensino e tem muitas coisas que talvez, não sei se são culturais, eu não sei de onde elas vêm, tá? Mas são coisas que já acontecem há um bom tempo. Eu vou falar sobre os professores bonzinhos e esses professores bonzinhos, eles existem tem muito tempo, tá? Eles não é de hoje que esses professores existem, sempre existiu, em faculdade tem, e só que na verdade, eu vou falar por que os professores bonzinhos eles destroem o ensino também. Eles são, na verdade, os piores professores. Na época que a gente é aluno, a gente gosta dos professores bonzinhos, mas depois que passa, né, que a gente vai enfrentar a vida real, a gente acaba a gente acaba vendo que esses professores aqui, na verdade, eles eram os grandes vilões da história. E aqueles professores que muitas vezes são vistos como vilões, né, que eu acho que são os pobres coitados que tentam ali fazer o trabalho deles da maneira adequada, eles é que são os professores que a gente agradece, né? Tem uma inversão de papéis nessa história. Então vamos lá, pessoal. Como eu vou fazer um comparativo aqui, né? Eu não quero ficar fazendo aquele papo bobo assim, né? De ai, porque no meu tempo. Não, gente, não quero. Acho que nem tudo antigamente era melhor, mas eu acho que tem, nesse aspecto aqui, a gente teve algumas perdas. Então vamos lá. Antes, como que funcionava? Quando eu era pequeno, eu lembro que eu tinha dois amigos, né? E esses amigos não gostavam de estudar, tá? A gente tinha ali 11, 12 anos, eles até ficavam me zoando assim, falavam, não, Daniel, como que você aguenta? Como é que você consegue gostar de estudar, etc. Eu falava, não, eu gosto e tal, assim, eu não era aquele aluno exemplar, mas realmente eu era curioso, eu tinha interesse ali em prestar atenção nas aulas, conversava com os professores, e eles achavam aquilo ali uma grande loucura. E eu vejo que a maioria das pessoas, né, pelo menos na época que eu estudava, eram pessoas que não gostavam de estudar, achavam que era absurdo e, e só queria mesmo ficar no bem-bom ali, no lazer, não se importava ali em cumprir uma tarefa ali de aluno, né, de pelo menos estudar, tirar uma boa nota e tal. Eu sei que não é o caso da maioria das pessoas que estão assistindo o canal, mas assim, quando eu estudava, a maioria das pessoas era assim. Então aqueles que estudavam eram tidos como loucos, né? Era chamado de CDF. CDF é o C de ferro, né? Não vou falar a palavra
o palavrão aqui, vocês podem deduzir o que é. Hoje em dia se chama talvez de nerd, não sei, nerdola, né? E alguns alunos eu ouço essa frase dos alunos hoje, eu não quero ser nerdola, porque o fulano é nerdola, então não é vista com bons olhos socialmente uma pessoa que estuda muito, né? Aí eu tinha 2 amigos que eles eram assim, e eu lembro que nessa escola que eu estudava, não era uma escola assim muito, sei lá, muito rigorosa, assim, não era essas escolas caras que tem reprovações dos melhores vestibulares, era uma escola normal de bairro, eu acho que quem frequentava ali era a maioria, assim, de uma classe média baixa mesmo, ou seja, famílias em ascensão, né, como era o caso da minha, então não era os filhos da elite da cidade que estudavam ali, eram aquelas pessoas que estavam ralando ali e conseguiam separar um dinheirinho para pagar uma mensalidade. Mas mesmo assim, aquela escola, ela reprovava os alunos, né? Eu lembro que esses 2 colegas meus foram reprovados, né? Por isso que eu citei o nome deles, e infelizmente a gente ficou separado, né? Eles ficaram para trás e eu fui aprovado. Só que hoje em dia esse tipo de coisa não acontece mais. E eu passei mais ou menos por essa transformação. Porque os professores que eu tinha nessa escola, eles eram bons, sabe? Eles eram muito bons, eles eram rigorosos. Eles cobravam da gente. E a gente tinha que ralar, senão a gente ficava para trás. E quando você é imaturo, quando você tem 11 anos de idade, cara, eu acho que você precisa dessa cobrança. Eu acho que você precisa de ter alguém ali que vai te dizer, cara, não tá legal isso, e você vai ter uma punição. Aí alguém pode entrar aí com a argumentação, mas você vai ficar nesse sistema punitivista, você vai ficar punindo o aluno porque ele não aprendeu. Ok, pode ser que esse sistema não seja perfeito, cara, mas é aquele negócio. Se o seu carro está com defeito, você conserta o seu carro ou você joga ele no lixão, você empurra seu carro numa ribanceira? Porque o que eles estão fazendo com o ensino do nosso país é isso. Eles estão destruindo o ensino, eles estão jogando numa ribanceira. E o que é essa destruição que está acontecendo? Olha, um professor dessa escola que eu estudava, ele era um professor de história, eu lembro direitinho, ele era um sergipano, sabe, um professor muito bom. Ele cobrava muito da gente nas provas de história, tanto é que eu tinha facilidade com leitura, com esse tipo de coisa, eu lia muito, às vezes eu não ia bem nas provas, e aí eu estudava, né, meus pais não aceitavam que eu tirasse notas abaixo da média. Só que aí, muitos anos depois, eu encontrei com esse professor, ele tinha sido aprovado aí para um concurso numa escola técnica federal, esse professor era muito inteligente, ele fez doutorado depois, etc. E ele me falou que ele tinha saído dessa escola que eu tinha estudado. Por quê? Porque a diretora da escola o pressionou para que ele reduzisse o nível das provas e ele não concordou. Gente, e eu vejo várias pessoas me contando esse mesmo relato, né? Depois, tinha uma professora de matemática nessa escola também que era muito boa, sabe? Eu não gostava dela quando eu era pequeno porque ela pegava no nosso pé. Mas, cara, foi graças a ela ter me enchido o saco ali e eu ter medo de ser reprovado que enquanto eu não tinha maturidade, foi isso que me motivou. E aí depois, quando eu tinha ali meus 16 anos de idade, eu já me interessei mais por matemática. Se eu tivesse começado a estudar só quando eu amadureci, não ia ter como, cara. Aí que é o que acontece com as pessoas que vão para a faculdade, querem estudar e acabam desistindo. Então tem uma coisa chamada de progressão continuada hoje em dia, né? Eu vou falar mais para frente da progressão continuada. Mas aí essa professora de matemática, ela acabou saindo da escola depois, e aí entrou um outro professor que era amiguinho dos alunos, sabe? Que era o professor bonzinho, que ficava só fazendo gracinha. Eu não acho que tem problema se o professor tiver não sei se uma amizade é o termo adequado com os alunos. Mas esse professor, ele deixava os alunos tomarem conta da sala, entrava ali na zoeira com eles, e tinha uma aluna que eu dava aula particular para ela reclamava que ela era mais tímida e ficava todo mundo fazendo aquela algazarra na sala e que não tinha aula, e que o professor não avançava com o conteúdo. E aí a mãe dessa aluna foi reclamar, né, falando, olha, eu preferia a outra professora, porque a outra professora colocava ordem na sala, ela botava moral, ela fazia os alunos se sentarem, prestarem atenção, sabe? Ela controlava a turma, né? E aí a coordenação virou para ela e falou, sabe o quê? Falou assim, olha, o regime militar que aquela professora, tipo assim, como se fosse uma coisa horrível, acabou, agora que não tem mais isso, como se a professora, por ser rigorosa, comparou com o regime militar, sabe? Gente, não tem nada a ver. Quando você tem uma turma de adolescentes e pré-adolescentes de 11, 12, 13 anos e tem 40 alunos na sala, o professor precisa colocar disciplina na sala, senão a coisa não avança, sabe?
Então eu vejo muito esse movimento, mais hoje, né, de uns tempos para cá, de reduzir o rigor do ensino. O Estado, por exemplo, quando eu estudava, quando eu era pequeno, eu tinha amigos que estudavam numa escola pública, numa escola estadual. E ainda assim, tinha um rigor maior nas escolas estaduais. Meus pais e meus tios mais velhos me contam que havia a reprovação, sabe? Eles respeitavam a figura dos professores e era visto com maus olhos você reprovar. E parece óbvio, cara, mas hoje em dia se tornou uma coisa normalizada, sabe? E assim, as pessoas não só não ligam para reprovação, como aí que eu vou falar uma coisa, eu espero que não fique confuso, né? Mas assim, às vezes a pessoa ela impossibilitou que haja qualquer tipo de reprovação. Porque nas escolas particulares você vê muitos professores e coordenadores bonzinhos que às vezes fazem ali uma festa junina e dão 10 pontos para o aluno em todas as matérias. Por quê? Porque eles não querem ter dor de cabeça com os pais. E o que é essa dor de cabeça, né? Porque se o cara paga a mensalidade da escola, ele não vai aceitar que o filho dele seja reprovado. E ele não vai tentar enxergar o porquê que essa reprovação aconteceu. Ele vai dizer que a culpa é da escola. E a escola, às vezes, ela está preocupada ali com o lado mais comercial da coisa, ela vai simplesmente aprovar a pessoa automaticamente, né? Fazendo essas coisas absurdas que eu vejo acontecendo. Por exemplo, ano passado mesmo, tinha muitos alunos de uma escola que estavam com nota ruim em geometria. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um trabalho integrado com literatura, em que os alunos tinham que escrever um poema. Cara, não literatura, ótimo. Dentro da literatura faz todo sentido que o aluno escreva um poema. Mas você jogar isso aí para ponto de matemática é uma coisa absurda, cara. Sabe, tem muitas formas que eles poderiam ter feito isso. Eles poderiam, sei lá, fazer uma pesquisa. Eles poderiam fazer uma. Eu já vi trabalhos legais no sentido assim, colocar os alunos para fazer uma planta do quarto e aí pegar as diferentes vistas daquilo ali, né? Porque vai estar relacionado à geometria. Só que entra naquela coisa do professor bonzinho que vai passar o aluno sem que ele tenha o conhecimento. E aí, se o aluno vai passando em matemática sem que ele tenha o conhecimento, ele vai chegar uma hora que ele não vai ter condição sequer de entender a matéria, sabe? E hoje está se tornando uma coisa normalizada, tanto no Estado, pela progressão continuada, né? O que é a progressão continuada? A escola não pode reprovar o aluno, senão ela é punida pelo Estado. Então, o que eles fazem? Ao invés de melhorar a qualidade do ensino, eles aprovam todo mundo automaticamente, né? Essa é a primeira coisa. E nas escolas particulares, a maioria, tá? Eu vejo isso acontecendo, predominam os professores bonzinhos que assim, dão pontos ali e aprovam todo mundo sem a pessoa ter que fazer o menor esforço. Então é isso, pessoal. Falei, né? Espero que tenha ficado claro aqui a minha ideia, tá? Espero que não tenha ficado muito confusa. Não tive assim muito tempo de editar esse vídeo e tal, né? Mas fica a dica aí. Agora, se você não quer ser vítima desse sistema, eu tô abrindo, né, uma mentoria chamada Do Zero ao Cálculo e tem um link aqui embaixo, tá? E o primeiro módulo já está liberado, que é um módulo de álgebra e aritmética, que eu vejo que é uma área que mais sofre justamente porque todo mundo quer que as coisas sejam fáceis o tempo inteiro. Então, se você tem um domínio de álgebra e aritmética básica, eu acho que isso já é assim você já tem uma grande chance ali de conseguir fazer um cálculo 1 na faculdade e ser aprovado, porque eu vejo que é nisso assim que as pessoas têm a maior dificuldade, pelo menos na minha avaliação, a maioria das pessoas que me procuraram ao longo desses anos. Então nós vamos ficando por aqui, um grande abraço e até mais.